Dia 19. Cortando os espinhos. Jesus nos conta uma parábola muito interessante sobre um semeador que lançou suas sementes em diferentes terrenos. Esta parábola está em Mateus 13, 1-9. O Senhor nos diz que parte das sementes caiu no meio do caminho, outra entre as pedras, outra ainda entre espinhos e, por último, algumas caíram em terra boa. Jesus explica que a semente é a palavra de Deus e que o terreno é o coração do ser humano. Cada coração responde de maneira diferente à palavra de Deus, mas apenas aqueles que têm um coração terra boa é que germinarão a palavra, crescendo e gerando inúmeros frutos. Qual o terreno do seu coração? Desses 4 terrenos a qual Jesus fala, gostaria de dar atenção especial àquele que está cheio de espinhos. Jesus disse que a semente germinou e brotou. Entretanto, aos poucos, foi sufocada pelos espinhos que com o tempo levaram a pequena plantinha à morte. Há muitos espinhos que podem nos sufocar. Alguns, inclusive, são a razão de sermos tomados pelo medo. Estes espinhos nos oprimem tanto que retiram de nós a alegria de viver. Jesus disse que os espinhos são a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Mateus 13, 22. Quais são os espinhos que têm te sufocado? Hoje vamos meditar sobre alguns dos espinhos que temos deixado crescer nos jardins de nossos corações neste tempo moderno. O primeiro é a televisão, o celular ou qualquer tecnologia que te dá acesso à internet. O entretenimento, por meio de filmes, novelas, séries e outros programas, não são em si o problema. O problema não é o fato de assistirmos, mas sim o que assistimos e quanto tempo gastamos assistindo. Se gastamos tempo assistindo conteúdo imoral, violento, muitas vezes com cenas que demoram para sair de nossas mentes, então estamos permitindo que lixo espiritual seja depositado em nossos corações. Nossos pensamentos estarão repletos de imagens e desejos compatíveis com aquilo que assistimos. Estes espinhos sufocarão a palavra de Deus dentro de nós. Pare e pense um pouco. Será que seus pensamentos e sentimentos de desânimo não existem porque você tem assistido conteúdo que tem pesado em sua alma? Quem sabe sua obstinação pelo sexo, o interesse irracional por prazer, seja reflexo do que tem preenchido sua mente com filmes e vídeos de conteúdo erótico. Muitas novelas, filmes e séries de hoje têm conteúdo pornográfico e precisamos estar alertas. Se perdemos muito tempo assistindo entretenimento,
nos tornaremos doentes. Compare o tempo que você gasta assistindo filmes e vídeos com o tempo que dedica a Deus em oração e leitura de Sua palavra. Ou com o tempo que passa com sua família. Tente comer apenas chocolate ou sorvete por uma semana, para ver o que acontece com a sua saúde. O mesmo acontece com relação ao entretenimento. Excesso de entretenimento faz tão mal à nossa alma quanto o excesso de açúcar no nosso corpo. O diabético é orientado por seu médico a cortar toda a fonte de açúcar, senão o resultado será catastrófico. O mesmo deve acontecer em nossa vida espiritual. Precisamos cortar os espinhos. Corte hoje o tempo que tem dedicado a filmes, novelas, séries. Substitua o efeito que essas fábulas, aventuras e dramas têm exercido sobre sua alma pela verdade da palavra de Deus. Decida alimentar-se daquilo que te trará saúde espiritual e abra mão daquilo que tem te sufocado. Não estou aqui dando uma orientação legalista do tipo pare de ver televisão e acabe com todo o entretenimento da sua vida. Pois se você consegue controlar seu tempo, sabe discernir o que assistir e tem domínio próprio sobre sua compulsão por entretenimento, Deus te fez livre para poder escolher. Mas lembre-se de que sempre perguntar a si mesmo se o que está fazendo ou assistindo glorifica ou não a Deus. Outros espinhos envolvem o ativismo sem sentido. O desejo por enriquecer ofusca os olhos, sobrecarrega a vida e suga nossa vitalidade espiritual. Aos poucos, a palavra de Deus desfalece dentro de nós. Muitas pessoas afirmam não querer ser ricas, mas a verdade é que não conseguem admitir o desejo que por dentro as consome. Acham que precisam de um novo carro, ou viajar sempre para lugares caros, ou de novos celulares, roupas de marca, etc. Sua autoestima depende disso. A cegueira espiritual não os permite enxergar o quão obstinados estão por status, posses e poder. Neste ímpeto de estar sempre com o melhor, ou de experimentar sempre o melhor, se tornam escravas da necessidade de ter dinheiro para pagar e manter estas coisas. São pessoas sufocadas pela constante obrigação de trabalhar acima do normal, para assim manter o atual estilo de vida. Paulo disse que, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6,8. Também falou: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Cortar os espinhos pode significar viver uma vida mais simples, porém mais saudável. Cortar gastos, passar mais tempo com a família e com Deus. Conheci uma família que todo ano precisava ir à Disney com os filhos. Eles se orgulhavam de dizer isso aos amigos e gostavam de publicar em redes sociais as fotos de seus filhos nos brinquedos do parque. Mas o marido e pai daquela família estava se consumindo no seu trabalho. Mal pagava uma viagem, já se endividava com outra. Vivia atormentado com a obrigação de ter um carro de no máximo 2 anos de fabricação. Sua saúde esvaía-se e seu relacionamento com sua esposa também. Seus filhos só o viam nos finais de semana, pois sempre chegava tarde em casa. Aceitava todas as responsabilidades que podia em seu emprego, para poder ganhar um pouco mais no final do mês. Até que um dia, ele não suportou mais. Teve uma crise no casamento que o levou a rever tudo o que estava fazendo. Após aconselhá-los a cortar os espinhos, ele e sua esposa aceitaram o desafio de viver uma vida mais simples. Ele passou a trabalhar menos e ganhar menos. Ela parou de pedir por coisas que na verdade não precisava. Tiraram da cabeça a ideia que necessitavam viajar todo ano para fora do país e passaram a desfrutar muito mais da companhia um do outro. Os dois puderam se envolver na igreja em ministérios que proporcionaram um grande crescimento espiritual e o casamento deles floresceu. Será que você também não tem sido sufocado por espinhos como estes? A resposta mais comum que ouvimos das pessoas quando as chamamos para uma reunião de oração é: não tenho tempo. Ou para ler a Bíblia todos os dias, meu dia é corrido e não tenho tempo. Quando convidamos para um trabalho evangelístico ou missionário, isso não é para mim, pois jamais conseguiria parar para fazer isso. Com essas desculpas, provamos a Deus que estamos sendo consumidos pelos espinhos e servindo ao ídolo do dinheiro. Até vamos na igreja, mas se o culto demorar mais que 1h30, já ficamos impacientes e reclamamos que o pastor falou demais. Valorizamos demais nosso tempo na televisão, na internet, no lazer, no celular, em detrimento ao tempo que dedicamos a Deus ou à família. Outro espinho que tem nos sufocado é a internet, presente na nossa vida moderna em todos os lugares e momentos. Quanto mais conectados estamos ao mundo virtual, mais desconectados nos tornamos do mundo real.
A internet nos dessensibiliza, nos aliena de nossas reais afeições. Temos hoje uma geração inteira de analfabetos emocionais que vive se alimentando de ilusões. Que acordemos do nosso sono digital. Menos internet e mais família. Menos jogos virtuais e mais interações reais. Menos celular e mais olho no olho. Menos Hollywood e mais Bíblia. Menos WhatsApp e mais joelhos dobrados. Menos Facebook e mais contato pessoal. Que as nossas conversas sejam à mesa, que possamos abraçar mais nossos filhos, beijar mais nossas mães. Com isso, não digo que o entretenimento, o trabalho ou a internet sejam ruins em si mesmas. Não são. Porém, se não os controlamos, podando diariamente seu crescimento no jardim do nosso coração, como podaríamos as ervas daninhas, em pouco tempo elas podem crescer e tomar conta de tudo, sufocando a melhor parte. Escreva abaixo uma lista das coisas que têm consumido seu tempo. Insira o que mais tem ocupado sua mente. Quais são os espinhos que têm te sufocado? Agora, ore por cada item escrito, entregando no altar do Senhor estes espinhos. Pela fé, corte-os de sua vida e peça a graça de Deus para que você consiga fazê-lo realmente. O Espírito Santo te capacitará a fazer isso.